irmãos devem lembrar os temas de hoje, providência e guardados por Deus. Nós queremos verificar essas duas coisas no livro de Ruth. E por isso eu peço que você abra sua Bíblia no capítulo 1 desse livro, o livro de Ruth. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Perdão, ao versículo 5. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 5, o tema da nossa mensagem agora de manhã. Então, você tem os temas do culto ou dos cultos, providência do lado divino, Deus governa cada centímetro do seu universo, não existe nada que não esteja sob o governo absoluto de Deus. Isso é difícil para nós compreendermos, principalmente quando nós colocamos a nossa felicidade, nosso sucesso, nosso conforto no centro da existência. Guardados por Deus é o tema antropológico, aquilo que diz respeito a nós. Ou seja, na providência divina, nós somos guardados. Deus age na sua providência para guardar o seu povo. Guardar de quê? De intempéries, de dificuldades? Não. Mas certamente guardar nas intempéries e nas dificuldades. E o tema da mensagem desta manhã, aí no capítulo 1 de Ruth, versículos de 1 a 5, é corações errantes e providência, e a providência generosa. Corações errantes e a providência generosa. Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles casaram com mulheres moabitas, o nome de uma era Orfa, o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, qual foi a decisão mais difícil que você já tomou na vida? E o tema da decisão é bom nesse início de ano, porque nós temos todas aquelas resoluções de ano novo. Essas resoluções de ano novo podem ser uma pegadinha para nós, mas para algumas pessoas parece que funcionam muito bem. Apesar disso, elas costumam gerar projetos frustrados para muitos de nós. E projetos frustrados podem tornar o nosso coração amargurado. O livro de Ruth é uma peça literária maravilhosa. Você lê mesmo a tradução em português, você percebe como essa narrativa é boa. Se você entende qualquer coisa de um bom roteiro de filme, por exemplo, você olha para cá e vê um roteiro enxuto, um roteiro sem gordura, como a gente costuma falar. Não se perde tempo e não se perde nada ao mesmo tempo. O autor diz tudo o que tem que dizer de forma elegante e de forma simples, e ainda assim tudo num curto espaço de tempo. Ele conta para você tudo o que você precisa saber. Como nessa introdução que você acompanhou comigo agora, onde os principais personagens são apresentados, faltando basicamente só um deles. E tudo nesse curto espaço de tempo. Tem tanta informação aqui, colocada de forma tão bonita, tão elegante, que a gente fica maravilhado só de ler. Se você não estiver acostumado com isso, talvez você pense que é uma sucessão de nomes, de pessoas e lugares, e de alguns eventos que aconteceram com essas pessoas. Mas se você se aproximar um pouco mais, você vai ver como que o autor do livro, que nós não sabemos quem é, na verdade, como que ele colocou todas essas coisas de forma bem colocada, de forma maravilhosa, e como ele nos preparou para tudo mais que vai acontecer no livro. Mais uma coisa, para terminar essa introdução, a introdução do livro, ela já tem muitos ensinos para nós, algumas coisas que nós podemos aplicar à nossa vida, e é o que a gente vai passar a ver. Eu perguntei a você quais decisões, ou qual foi a decisão mais difícil que você já tomou. Porque se tem uma coisa que não nos deixa neutros, é ter que tomar uma decisão.
Qualquer pai e mãe sabe disso. É por isso que os pais e as mães, principalmente as mães, gostam de perguntar: você me ouviu? Para ter certeza de que a criança entendeu e vai tomar uma decisão agora, obedecer, desobedecer, fazer, não fazer, consciente daquilo que está acontecendo. As mães costumam perguntar isso para os maridos também, com o mesmo objetivo também, né? E é bom você estar bem ciente do que você responder, meu irmão, numa situação dessas. O que você mudaria numa decisão que você tomou se você pudesse voltar no tempo? Essa pergunta sobre se eu pudesse voltar no tempo é inútil, completamente inútil. Mas como todo pensamento de você voltar no tempo, eles rendem bons filmes, bons livros, mas só isso. Não perca tempo fazendo isso. Essa é uma daquelas perguntas que C.S. Lewis chama de pergunta com C. Se eu pudesse, se eu tivesse novamente a chance, se eu pudesse voltar lá atrás, e ele diz, é uma pergunta com a qual a gente não faz coisa nenhuma. Você não consegue fazer nada com isso. Mais do que isso, que decisões a vida impôs a você? Ou seja, você não precisou tomar uma decisão, a decisão já estava tomada, não tem o que fazer. Uma de nossas netas, na noite do Ano Novo, resolveu que era muito legal brincar com os irmãos na beliche superior. E estavam lá 3 crianças, mas ela se distraiu e caiu de lá. Graças a Deus não aconteceu nada com ela. Mas podia ter acontecido e teria se imposto a nós a situação de pegá-la, correr para o hospital e passar, talvez, o Ano Novo no hospital. Podia ter acontecido uma série de coisas impostas a nós. Você pode dizer, mas por que vocês deixaram as crianças subir lá? Você pode dizer, mas qual a idade dessa criança? É que ela tinha... Você pode se perder em tudo isso, mas a verdade é que, independentemente do que você fizer, muitas vezes vai se impor alguma coisa. A vida vai se impor a você. Você só vai usar esse vocabulário de a vida se impõe a mim, ou etc., se você não for crente. Tá? O crente não fala isso. O crente não diz a vida se impõe, o destino ou a fatalidade. O crente diz a providência. E ele procura ler as coisas através da providência. É isso que a gente quer fazer agora, quando a gente pensa em corações errantes. Corações que têm que tomar decisões, que tomam decisões sob pressão, às vezes, tomam decisões achando que estão fazendo melhor, que tomam decisões sem pensar nas consequências a longo prazo, que tomam decisões sem saber que essas decisões sempre afetam as outras pessoas, que tomam decisões que impõem, às vezes, outras decisões que você nem percebe mais que está tomando. Por isso que eu não falo de corações errantes e a providência generosa, porque o crente não fala assim, a vida fez isso comigo, o crente fala a providência, o governo de Deus, Deus está no controle. Essa frasezinha, tão correta e tão mal usada, tão esvaziada de sentido, porque é usada como se fosse remédio para qualquer situação. Como eu já disse várias vezes aqui, vou repetir, é bom repetir isso no início desse ano, nunca use essa frase para alguém que acabou de passar por uma tragédia. Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas. Se essa pessoa é crente, e se ela está numa igreja que ensina a Bíblia, ela muito provavelmente sabe disso. Não é isso que ela precisa ouvir nesse momento. Nesse momento, talvez, você só precise pegar a mão dela. Em silêncio, e orar ali ao lado dela silenciosamente. Você não sabe que bem que você pode estar fazendo uma pessoa assim. Só fazendo isso. Você não precisa dizer, Deus está no controle. Ela sabe que Deus está no controle. E muitas vezes, no meio do sofrimento, é isso que se torna a luta, que gera crescimento, mas também gera crescimento em meio à angústia. É isso que gera uma luta, porque nós sabemos que Deus é bom e queremos afirmar que Deus é bom e fazemos aquela outra pergunta inútil. Por quê? Por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Porque logo aquela pessoa? É outra pergunta com a qual você não vai fazer nada. Não existe resposta satisfatória para essa pergunta. Então, num momento de crise, por favor, você saiba que Deus está no controle de tudo, mas evite dizer isso, pelo menos no primeiro momento. Diga isso muitos momentos depois, àquela pessoa que está precisando de ser consolada e fortalecida num determinado instante. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. O último versículo do livro de Juízes, que vem imediatamente antes desse capítulo inicial de Ruth, diz, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Esse é o mote do livro de Juízes. Na verdade, ele prepara o leitor para o fato de que Israel precisará de um rei e Deus está providenciando esse rei.
mas a situação daqueles que viveram esse período, que foi de alguns séculos, era, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. E você encontra no primeiro versículo um homem fazendo o que ele achava mais certo. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com sua mulher e os seus 2 filhos. Houve fome na terra. Se você está ciente do que acontece no período dos juízes, você sabe que é aquele período cíclico em que o povo de Deus desobedece a Deus e Deus, logo a seguir, num segundo momento, envia sua disciplina, seu juízo sobre o seu povo. Essa disciplina consta da invasão, do domínio, até durante muitos anos, de inimigos. Muitas vezes esses inimigos roubavam a comida produzida ou obrigavam o povo a produzir comida e levavam a maior parte. Não era incomum que no período de juízo houvesse fome na terra. Mais de uma vez isso aconteceu. E num desses períodos é que a nossa história começa. Só para completar o ciclo, depois de Deus executar o seu juízo, chamar a atenção do povo, o povo de Israel fazia aquilo que nós também fazemos muitas vezes. Senhor, me dá uma chance, perdoa, me dá uma nova chance, Senhor. E Deus fazia isso. Deus enviava o livramento através de um juiz. Um juiz não era um rei. E quando diz que ele julgava, significa, o verbo tem a força de governava. Ele agia como um rei, mas ele não era um rei. Por exemplo, um juiz não deixava seu filho como juiz seguinte. Um juiz não formava um exército permanente, formava um exército para enfrentar aquela situação. E durante o período de vida dele, ele passava a ser respeitado e ele dirigia o povo de Israel. A grande diferença é que um juiz, a qualidade que marcava ele como um juiz nesse período, é que o Espírito Santo se apoderava de alguém, dando capacitações especiais para aquele momento, para aquela crise, para aquela situação. Só. E esperava-se que o povo vivesse de acordo com a lição aprendida. Mas o último ponto desse ciclo é que o povo de novo desobedecia a Deus, afastava-se da sua lei e começava tudo de novo. Num período de fome começa a nossa história. E esse homem, cujo nome ainda não foi apresentado, na verdade, ele é um personagem secundário. Esse homem saiu de Belém. Belém é um personagem, sim. Não pense que personagens são apenas pessoas ou animais falantes, lugares também. Na Bíblia acontece muito disso. Por exemplo, você encontra nos evangelhos aquele encontro de Jesus com Zaqueu. Lembra de Zaqueu, o publicano? Zaqueu, pequeno como um anão, desejava ver Jesus, então subiu numa árvore e olhou, e o mestre por ali passou. As crianças ainda cantam isso, será? Isso a gente cantava na minha época, né? Ele era um cobrador de impostos, ele era odiado. Porque ele cobrava imposto para o Império Romano. E os cobradores de impostos não eram intermediários que faziam assim, vou tentar lutar para cobrar menos. Não, era o contrário. Ele tentava lucrar em cima daquilo. Essa era outra razão para eles serem odiados. Zaqueu está em Jericó. Jesus passa por Jericó. Ele vai e sobe num sicômoro, numa árvore alta que estava plantada ali. A cidade é um personagem. Por quê? Aquela era uma cidade onde os reis gostavam de passar a certos meses do ano, certas estações do ano. Por isso, um rei, muito antes de Zaqueu, mandou que se plantasse aquela avenida cheia daquelas árvores altas. Aquelas árvores altas estavam lá. Zaqueu não plantou aquelas árvores lá, mas ela foi muito útil para ele quando ele quis se esconder, se elevando, o que não pode parecer uma boa ideia se você quer se esconder, né? Você não quer ser notado, porque se ele fosse notado, todo o povo ia se voltar contra ele, ou pelo menos para hostilizá-lo, né? Mas se você quer ver alguém, e se você tem o problema de ser baixinho, aí pronto, você precisa juntar essas coisas todas, e saiu com essa ideia e subiu ali. E Jesus o viu. Mais importante do que ele ver Jesus é que Jesus o viu e parou exatamente debaixo da árvore em que ele estava e falou com ele. E nisso Jesus chamou a atenção para Zaqueu. Olha Zaqueu ali. Né? Todo o povo parou para olhar. E que agora o que, é que vai acontecer? E você conhece o final da história, a misericórdia de Jesus sobre a vida dele, transformou, salvando e a sua casa. Mas a cidade preparada é um elemento da história que nós chamamos de personagem também. Belém é um personagem importante. Uma cidade pequena, que nunca foi realmente importante nem muito grande, mas aqui ela vai adquirir grande importância ao longo do livro.
Ele saiu de lá e foi para a terra de Moabe. E Moabe, nós vamos ver, não era uma boa coisa, um bom lugar para um israelita ir. Ele foi com a mulher dele, com os 2 filhos. Irmãos, decisões erradas podem parecer muito boas num primeiro momento, ou numa dada circunstância. O que Elimeleque demonstrou aqui é que ele era um homem do tempo dele. Elimeleque era um homem de Juízes, do livro de Juízes. Ele se enquadra no versículo 25 do último capítulo de Juízes, capítulo 21. Ele fez o que ele achava melhor no coração dele. O nome dele é interessante, porque o nome dele significa meu Deus é rei. É isso que significa. Mas ele não estava agindo como se o Deus dele fosse rei. Ele saiu da terra da promessa e foi para a terra da oportunidade. Tem fome aqui, lá tem oportunidade. A ironia de ter fome aqui em Belém é que a palavra Belém, o nome da cidade, significa casa do pão. E faltava pão na casa do pão. Então ele vai para Moabe. Ele toma uma decisão que parece muito boa num primeiro momento, mas que vai mostrar apenas que ele é um homem do tempo dele. Meu irmão, homem que está aqui, falando aos homens agora, você é um homem do seu tempo, só isso? Não, em algum grau todos nós somos. Não tem como você agora ser um homem do século XVII, muito menos do século XXIII, se é que a gente vai chegar lá. Você é um homem do século XX, XXI, dependendo da sua idade. Mas é só isso? Você é um homem do seu tempo, um homem inundado pelos conceitos do seu tempo. Minha irmã, você é uma mulher do seu tempo? Só isso? Suas decisões, seus conceitos são alimentados pelo que está à sua volta, e é só isso? Elimeleque era um homem do tempo dele, era um homem do livro de Juízes, ele fez o que parecia bom. Faltou comida. O que mais eu poderia fazer? Você já se viu nessa situação tomando decisões assim? É aquela decisão que diz, eu estou sob pressão, o que eu vou fazer? Você não está no meu lugar, você não está experimentando o que eu experimento. Já tomou decisões debaixo de pressão? Uma coisa que a gente faz quando aconselha alguém que você está acompanhando no meio de uma tragédia é tentar fazer a pessoa fazer aquilo que ela menos quer fazer. Descansa, dorme um pouco. Porque tomar decisões sob pressão, a gente faz alguma coisa errada. Dificilmente você toma uma boa decisão debaixo de pressão. Só que nós mesmos nos desculpamos muitas vezes. Eu não quero saber se é a terra da promessa, eu não quero saber se Deus prometeu que Ele vai cuidar da gente, inclusive com disciplina. Eu não quero saber se isso que nós estamos passando aqui agora é porque nós nos distanciamos dEle, nós nos afastamos dEle. Eu quero resolver o problema. Eu tenho mulher, eu tenho filhos, eu preciso pôr comida na mesa. E parece tão certo aquilo. Parece tão bom, mas você está se afastando da promessa, você está se aproximando da oportunidade. As pessoas da nossa época parecem viver intensamente em busca de oportunidades, principalmente a oportunidade de ser feliz. Custe o que custar. Me pareça o que parecer. Não tem um rapaz na igreja muito bom, eu vou procurar um rapaz no mundo. Olha aquele casamento de crente. O casamento de crente dá problema. Qual é o problema de eu casar com um não crente? As moças da igreja são muito isso, são muito aquilo. Eu vou procurar uma menina fora da igreja. Parece tão certo, não é? Eu tenho que fazer alguma coisa. A última coisa que nós queremos fazer é esperar em Deus. Elimeleque podia ter esperado em Deus. Ele conhecia a lei. Ele tinha as promessas. Ele tinha os avisos a respeito da disciplina de Deus e como Deus resolve essas coisas. Mas não, eu não vou esperar por Deus, eu vou resolver, eu vou para a terra, lá está a minha oportunidade, lá tem pão, aqui não tem pão. Você toma decisões sob a pressão ou sob a graça de Deus? Essa era a pergunta, na verdade, que estava diante de Elimeleque. A pressão no momento, seja ela muito intensa ou não, porque às vezes a pressão não é tão intensa, mas nós a fazemos intensa e dizemos, finalmente, eu tenho que fazer alguma coisa. O que mais eu poderia fazer? Decisões erradas podem parecer muito boas em dado momento, mas elas sempre levam a alguma situação pior do que aquela em que você estava.
Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher se chamava Noemi. Aqui somos apresentados a uma das personagens principais, Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Novamente a cidade aparece aqui, eles eram de Belém de Judá. Viu? Eles eram de Belém de Judá, eles tinham lugar, eles tinham herança, eles tinham pedigree, se você quiser usar essa palavra. Eles tinham pedigree da aliança. Eles eram de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Note que o primeiro versículo diz, foram morar por algum tempo na terra de Moabe. O segundo versículo diz, foram à terra de Moabe e ficaram ali. Nossas decisões sempre vão afetar outras pessoas. Agora a família de Elimeleque saiu da sua cidade e foi para a terra de Moabe e foram ficando ali. Simplesmente foram ficando. Uma decisão consciente, mal tomada, errada, feita com base no próprio coração, naquilo que eu acho melhor, ela pode facilmente, geralmente acaba se transformando numa decisão inconsciente, do tipo, vida leva eu. Uma decisão mal tomada, feita nas bases do coração, pode colocar você numa circunstância que você vai tomando decisões inconscientemente e vai se deixando levar. Foi o que aconteceu com a família de Elimeleque. Tanto ele, Noemi, como seus filhos, que também são personagens secundários na história, foram ficando e ficaram ali. Chega um momento em que você não está mais tomando decisão, você simplesmente está aceitando a situação. A terra da promessa é uma terra dura, irmãos, ela não é uma terra de conforto. Essa pregação que pega o evangelho e torna o evangelho um bando de promessas de que você vai sempre se dar bem, sempre vai estar por cima, sempre vai ganhar, nunca vai ter problema, sua saúde vai ser perfeita, suas finanças estarão lá em cima, seus relacionamentos serão ótimos. Estamos falando de terra de oportunidade. E você pode conseguir essas coisas, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se esse ritual for cumprido. A terra da promessa é uma terra dura, porque na terra da promessa Deus está agindo, mesmo quando o nome dele não aparece. E nesses primeiros versos o nome dele não apareceu. Aparece sim, embutido, camuflado, no nome do homem que tomou a decisão, Elimeleque. O meu Deus é rei. Mas na terra da promessa, Deus está agindo. A terra da promessa é dura da gente arar, às vezes. Porque você só pode ver na terra da promessa na dependência daquele que fez a promessa. E quando você se afasta daquele que fez a promessa, você começa a tomar decisões de acordo com o seu próprio coração. Você busca a terra da oportunidade. Eu vou para lá. Lá as coisas vão funcionar. Lá as coisas darão certo. Lá eu vou conseguir resolver o meu problema. Tomamos decisões moralmente sábias ou tomamos decisões que nos parecem grande oportunidade? O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, ordena que nós amemos a Deus com o entendimento. O crente não pode tomar decisões aleatoriamente, nem sob pressão. É por isso que precisamos uns dos outros. Às vezes eu vejo não crentes, isso já aconteceu muito na minha vida pastoral, ver não crentes, homens e mulheres, rapazes e moças que vão buscar aconselhamento com um não crente. Com alguém que a Bíblia diz é cego, como nós éramos cegos. Com alguém cujo entendimento não foi iluminado pelo Espírito Santo. Não vai buscar, porque talvez se vier à igreja vai ouvir o que não gosta. Esse que é o problema. Irmãos, crentes buscam ouvir aquilo que eles não gostam. Não é masoquismo auditivo, não. Isso não. É porque a gente tem que estar alerta para aquilo que Paulo alertou a Timóteo, que eu mencionei na EBD de hoje. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu não quero isso. Eu não quero a terra da promessa. Eu não quero esperar em Deus. A oportunidade está ali, eu vou para lá, eu vou resolver, eu resolvo. E o que mais que eu posso fazer? Eu não quero ouvir isso, eu não quero ouvir a lei, eu não quero ouvir essas promessas. Eu ouvi que lá tem comida, eu ouvi que lá tem pão, eu ouvi que lá tem marido, eu ouvi que lá tem noiva, eu ouvi que lá tem o melhor emprego, eu vou para lá. Mesmo que isso seja contrário a tudo que eu aprendi aqui. Tomamos decisões
sábias, como quem ama a Deus com o entendimento, ou tomamos decisões no nosso próprio interesse, no nosso próprio coração? Talvez você esteja pensando aí sobre decisões que você já tomou, ou que você está tomando, e certamente certas decisões são muito mais fáceis que outras, não é? Mas é principalmente naquelas decisões que definem a nossa vida que nós costumamos a desconfiar da bondade de Deus. Nós costumamos a não confiar nele. Versículo 3, algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. E agora? Elimeleque tomou a decisão, foi para lá, e agora ele morre. E a esposa dele vira viúva. E a situação de uma viúva sozinha é muito ruim. Mas Noemi não está sozinha ainda, ela tem os seus 2 filhos. Mas o fato é que decisões erradas, elas parecem pressupor o nosso controle sobre a vida. Eu vou para lá, eu serei feliz, eu vou resolver o problema da minha família, minha mulher e meus filhos estarão amparados, pronto. Mas só que chega lá e depois de algum tempo ele morre. Sua mulher está desamparada e os seus filhos estão aí para tomar decisões agora por eles mesmos. Aliás, Noemi também precisa tomar decisões. Fico aqui, volto, o que eu faço? Uma vez que você abandona a graça, você não conta com alterações na situação. Lembra da parábola de Jesus? O campo de um homem produziu muito. Produziu tanto que ele disse para ele mesmo: alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Eu vou construir celeiros maiores. Vou colocar isso lá. E vou aproveitar a vida. E Jesus conta a parábola como se uma voz viesse para ele naquele momento, para aquele homem, e dissesse: louco, essa noite pedirão a sua alma, o que você preparou vai ficar para quem? Nós tomamos decisões sem pensar a longo prazo. Nós tomamos decisões sem pensar que amanhã nós não estaremos aí, ou podemos não estar aí. Nós tomamos decisões sem pensar em como isso vai afetar. Eu me lembro que um pastor, quando tomou a decisão de mudar a teologia completamente da sua igreja, e eu acho que ele tomou uma decisão muito ruim, indo para uma teologia muito ruim, um amigo dele, pastor, um amigo comum entre nós, chegou para ele e disse assim: você já pensou na sua igreja? Você está tomando esse rumo, você está tomando essa decisão, você pensou na igreja? O que vai acontecer com a igreja? Muitos pastores tomam decisões, mudam alguma coisa. Eles veem a sarça ardente, e aí pronto, ficam encantados com aquilo. Eles veem a sarça ardente e esquecem o resto. Tive uma nova ideia, vou abraçar um novo ministério, vou dar uma ênfase específica agora, e arrasta toda a igreja, começa a ter uma divisão na igreja. Uma divisão desnecessária. Não é uma visão em torno da verdade, é uma divisão em torno de um pensamento pessoal, que pode estar certo, pode estar errado. E ele não toma conta daquilo. Ele arrasta, e daqui a pouco aquele pastor sai dali por algum motivo. Não fica muito tempo, a divisão é demais para ele suportar. Isso pode acontecer em qualquer área da vida. Elimeleque levou a sua família da terra da promessa para a terra da oportunidade, e chegou lá depois de relativamente pouco tempo, ele morre. E a sua família fica lá. Irmãos, nós tomamos decisões em ambientes voláteis, sempre. Os ambientes sempre estão mudando. Como é que a gente toma decisão numa situação dessa? Só que o crente deveria ter uma resposta para isso, porque o não crente responde a isso com facilidade, pelos muitos caminhos que ele conhece. É por isso que você vai encontrar pessoas dizendo: casar, nunca. Eu não casar, constituir família, de jeito nenhum, olha esse mundo como está. Ter filho, já ouviu, essa é a melhor de todas, né? Botar uma criança nesse mundo, com a situação que está aí, a questão é a seguinte: eu estou preguiçoso, eu não vou encarar minha tarefa, a situação é difícil, então eu vou me acomodar aqui. Você já nasce num mundo volátil, num mundo de mudança, num mundo que se altera. Você sabe que você não tem o controle, Elimeleque não tinha, ele morreu lá. Acabou. Só que você já sabe isso antes. O crente, ele confia no Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. Já que é a providência generosa de Deus que governa o mundo, e que governa o mundo para o bem do povo de Deus.
Então não vivamos como aqueles que não conhecem Deus e não se lembram de que o mundo a vida, a existência é volátil, muda, as situações transformam, as pessoas se transformam. Cadê aquele cara que estava correndo com a gente? Ele perdeu a perna no acidente, não consegue correr mais. Você pode multiplicar histórias aí na sua mente, você certamente conhece essas histórias. Meu irmão, você sempre viveu e sempre vai viver, e todos os homens e mulheres viveram num ambiente volátil, num ambiente de mudança. Só tem um que permanece o mesmo para sempre. É por isso que você tem sempre a escolha de colocar os seus pés sobre esse que permanece para sempre. Ou então se deixar levar pelas ondas do mar da vida, como dizia uma antiga canção. E lá ficou a mulher com os seus 2 filhos, sozinha agora. E o que ela faz? O que eles fazem? Aquela decisão inconsciente que eu falei há pouco, ela toma lugar. Ela vai. Você vai ficando. O que você pode fazer? Porque o caminho de volta agora exige que você se humilhe. E nós não queremos nos humilhar. Você tem que dizer assim, fizemos mal, não foi uma boa ter vindo para cá. Vamos voltar. Se você conhece o livro de Ruth, você já sabe o que vai acontecer. Eu não vou dar spoiler para quem não conhece. Mas é difícil tomar essa decisão e dizer, nós erramos. Eu errei. Não foi uma boa ideia. A situação vai se complicando ainda mais. Estes casaram com mulheres moabitas. Pronto. Qualquer judeu lendo isso, qualquer hebreu lendo isso, já fica, o quê? Casaram com mulheres moabitas? Não é que houvesse uma proibição clara com relação a esse tipo de casamento. A proibição era com qualquer estrangeiro que não se submetesse à fé dos hebreus. Mas havia proibição para os moabitas até a 10ª geração. Por que era assim? Por que com os moabitas foi assim? O povo judeu, o povo hebreu, melhor dizendo, tinha muitas ideias, muitos conceitos sobre os moabitas e nenhum deles era bom. Isso que é a verdade. Primeiro, eles se originaram de uma relação incestuosa entre Ló e a filha mais velha. Você vai se lembrar disso lá no tempo de Abraão. Balaque era um rei moabita, foi aquele que contratou Balaão, um profeta de aluguel, para amaldiçoar o povo de Israel. Além disso, junto a esse episódio, mulheres moabitas foram pedra de tropeço para o povo de Israel, seduzindo o povo à adoração de falsos deuses. Pouco tempo antes de Ruth, nos dias de Eglon, eles oprimiram Israel. Eles foram um dos povos que oprimiram Israel ali. Não tem muita coisa boa para você fazer no meio desse povo. Os moabitas adoravam Moloque. Era um dos seus deuses. Os sacerdotes eram cruéis, porque o Deus deles, o falso Deus, era cruel. É aquele Deus, oco por dentro, que você enchia de brasas, enchia de carvão, ele ficava vermelho. E havia uma rampa, nessa rampa você colocava os seres humanos mais frágeis. Os mais frágeis deslizavam lá para dentro. Enquanto o povo gritava e dava honra a isso. Foi para o meio desse povo, na terra da oportunidade, que Elimeleque saiu e entrou. E agora os seus filhos se casam com mulheres moabitas. O nome delas, de uma delas era Orfa, ou Orfá, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali agora quase 10 anos. Olha só. Decisões erradas geralmente levam a mais erros. Não tem como uma decisão errada levar a alguma coisa certa. E essa foi a situação. Eles ficaram ali quase 10 anos, agora casados com mulheres moabitas. Noemi pensou o quê aqui? Ela está sozinha com 2 filhos. Ela já estava idosa. A esperança dela é ter filhos e netos. Porque eles vão sustentando, e era esse o costume, e ainda é, em muito do Oriente Próximo,
os netos, os filhos, sustentam seus pais, sustentam seus avós, são o amparo na velhice. Ela está ficando desamparada. Agora tem uma nova esperança. As crianças, os garotos querem casar com essas mulheres que não estão dentro da aliança. Isso deve ser bom. Isso, pelo menos, vai dar estabilidade e talvez eu não precise voltar para a terra de Israel, para Belém. Decisões erradas, com frequência, levam a outros erros. Finalmente, o verso 5, depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ficou ela de sozinha com os 2 filhos, sem os 2 filhos e sem o marido. Note que o texto não fala, mas agora Noemi tinha Orfa e tinha Ruth, porque não conta. O que tem agora são 3 viúvas, a situação só piorou. Você tinha uma viúva, agora você tem 3 viúvas. Os filhos dela morreram ali. Lembra a sinuosidade da vida? Como ela muda, como ela troca, como você não sabe, como você não pode garantir, você não é quem controla a providência. E lá está agora, lá ficou ela sozinha, com os 2 filhos e sem o marido. Decisões erradas nunca acertam as coisas, irmãos. Esse negócio de eu tive que fazer porque foi necessário, isso é conversa de filme. Eu diria até de roteiro mal escrito. De diálogo ruim num filme. Eu tive que fazer. Alguém tinha que fazer, eu fui e fiz. Pronto. Eu me justifico com isso. Então, decisões erradas produzem outros erros, somente isso. E agora você tem 3 viúvas, ao invés de uma, e todas elas desamparadas. Porque não era melhor a situação de viúvas moabitas do que viúvas israelitas. Pelo contrário, viúvas israelitas tinham na lei proteção. Em Moabe a coisa não era desse jeito. Não é que não houvesse a tradição, mas não havia aquela vontade diante da divindade de implementar aquilo que pudesse ser feito. E é assim que o versículo 5 nos deixa prontos para o restante do livro. Você já conheceu Noemi, você já conheceu Ruth e você já conheceu Belém. Os outros são personagens secundários, que têm importância, mas são secundários na história. Todos esses personagens vão retornar para a gente em situações agora que nós vamos perceber que nesses 5 versículos iniciais a generosidade de Deus já está presente. Aqui você não a vê. Nesses primeiros 5 versos que você vê é desventuras em série. O que você vê é uma sucessão de dificuldades. E você pensa, eu não queria estar na pele dessas mulheres. Eu não queria estar nessa situação. O problema é que você também sabe, meu irmão e minha irmã, que Deus nos coloca muitas vezes em situações semelhantes. Talvez não tão drásticas, às vezes sim com alguns de nós, mas Deus nos coloca em situações assim. Eu encerro com umas poucas aplicações, deixando você em suspense para o que vai acontecer agora, ou pelo menos o que nós vamos aprender com o que vai acontecer a seguir. O quadro agora é esse. Elas saíram de sua terra, a terra da promessa, foram para a terra da oportunidade. Lá, os homens pereceram e 3 viúvas estão sozinhas agora, sem saber o que fazer. Você está numa situação assim porque tomou alguma decisão? Da qual você se arrepende? Mas a melhor coisa que nós fazemos quando o verbo arrepender aparece em relação a decisões tomadas, não é colocar o ser e tentar voltar atrás. É justamente focar no arrepender. Eu preciso me arrepender corretamente da decisão tomada. Porque você ainda pode e vai estar ali, esperando você com uma armadilha pronta, uma nova decisão ruim. Vamos permanecer na terra de Moabe? Vamos. Ficaram 10 anos ali ainda. E não veio filho. Durante 10 anos, aquelas mulheres não geraram filhos. Os filhos de Noemi não lhes deram netos. Eles morreram 10 anos. Essas mulheres são inférteis, mas será possível que os 2 filhos de uma viúva foram se casar, os 2 com mulheres incapazes de gerar? Será que o problema era deles? Fosse o que fosse, 10 anos e não tinha filho, não tinha arrimo, não tinha amparo. Tinha apenas, agora, 3 viúvas. Isso é o que tinha. 3 viúvas lá, naquela terra. Ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido.
decisões erradas não podem acertar as coisas. O que vai acontecer com elas? Bom, 3 aplicações finais para a mensagem de hoje. Primeiro, corações amargurados são resultado de não confiar em Deus. Como eu disse, irmãos, nós muitas vezes demonstramos não confiar na bondade de Deus. Secretamente, quando as situações acontecem, nós estamos dizendo, Deus não é tão bom como se dizia, não é tão bom quanto as músicas que nós cantamos, não é tão bom como o texto bíblico diz, não é tão bom quanto o pregador fala. Nós desconfiamos da bondade de Deus. O pecado arma contra nós o nosso próprio pecado e nós desconfiamos da vontade de Deus. O pecado dos outros causa problemas na nossa vida e nós desconfiamos da vontade de Deus. Nós não nos vemos como dependentes dele, instrumentos dele, como servos deles, apenas como alguém que ele tem que satisfazer. Eu não queria estar passando por isso, o Senhor podia ter feito de outro jeito, Deus não é tão bom quanto dizem que é. Corações amargurados são resultado de não confiar em Deus. Segunda coisa, e aqui já dá um semi-spoiler para você. Ruth não conhecia Deus, mas Deus conhecia Ruth. Muito melhor do que você conhecer Deus, é você ser conhecido por Deus. E conhecer, eu não estou falando da onisciência divina. Eu estou falando de que Deus olhou para o seu eleito na eternidade, o escolheu, e ele não era melhor que ninguém. Ele não era nada. Ser conhecido de Deus, isso sim faz toda a diferença. E isso vai fazer diferença para Ruth. Finalmente, Deus faz tudo para o nosso bem. Romanos 8, 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz que cooperam para o conforto daqueles que amam a Deus. Não diz que coopera para o sucesso, seja lá o que isso signifique, daqueles que amam a Deus. Mas sempre coopera para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Finalmente, quando nós nos reaproximamos de Deus, Deus nos abençoa e abençoa outras pessoas através de nós. Esse aqui é o grande ponto que diferencia o chamado cristão. Ele está presente no chamado de Abraão. Abraão, você vem, eu vou fazer de você uma grande nação. Eles vão possuir terras, eles vão derrotar seus inimigos e tal. O ponto maior é, em você, através de você, eu vou abençoar todas as nações da terra. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Como diz o hino do cantor cristão, na letra original, quero ser um canal de bênção. Nós cantamos vaso de bênção, porque não acharam uma boa tradução para canal. A letra original diz, quero ser um canal de bênção. Você quer ser um canal de bênção? Ou você quer ser uma curva? Qualquer pessoa que já teve que trabalhar com hidráulica em casa sabe o que é uma curva, né? Você junta, então, se juntar duas, então ela faz tum, pronto, para você mesmo. Não, nós queremos ser um canal. Que as bênçãos de Deus fluam através de nós para outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Essas mulheres que estão aqui, excluindo órfã, serão um canal de bênção para muitas pessoas. Elas são canais de bênção para você aqui hoje. Porque você sabe que por elas veio o rei Davi, e pela descendência de Davi veio o Senhor Jesus, o nosso Redentor. Aqueles que se voltam para Deus, se tornam um canal de bênção para outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos terminar a transmissão logo após cantarmos o hino que vamos entoar. Após isso, nós participaremos da ceia do Senhor, iniciando com a recitação ou a leitura do credo apostólico. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que nossos corações não se tornem errantes em busca de oportunidades, de que as coisas deem certo para nós, mas que nós confiemos e descansemos na providência generosa do Senhor, que tudo faz para o nosso bem, mesmo quando nós não percebemos que o que está acontecendo redundará em bem, não somente para nós, mas para outros. Que assim seja com esta igreja, que assim seja com todos que estão ao alcance da minha voz nesta manhã, em nome de Jesus.